pacientes com menos, então, de 1 ano de idade. O que vai acontecer? Na articulação entre o atlas e o áxis, eu não tenho disco intervertebral. Só que eu vou ter o quê? Ligamentos, processo odontoide, que vão fazer estabilização dessa articulação e a absorção aí de impacto. O que acontece? Na subluxação atlantoaxial, eu vou ter uma instabilidade, então, seja aí por uma alteração ligamentar ou uma hipoplasia, por exemplo, do processo odontoide, ou uma agenesia ali do dente. Eu vou ter um deslocamento dorsal, então, desse processo odontoide e por estabilidade dinâmica, quando eu vou ter essa movimentação, aí eu não vou conseguir estabilizar essa cervical, eu vou ter aí uma compressão a nível medular desse paciente. Então, a estabilidade pelos ligamentos, pelo forame, também pelo odontoide. O processo odontoide vai ser o responsável pela maioria aí das minhas subluxações atlantoaxiais. Cerca de 46% tem alguma alteração no processo odontoide que vai gerar subluxação atlantoaxial. Ou ele é mal formado, ou ele pode ter alguma anomalia ali na fixação do ligamento, e com isso eu vou ter a sintomatologia neurológica. Então, meu processo odontoide, que fica aqui em cima, eu posso ter mal formado ou algum problema principalmente nesse ligamento. Quando o paciente for se movimentar, o que acontece? Essa região, principalmente quando eu for fazer dorsiflexão da cabeça, eu posso ter alguma compressão na medula e com isso eu vou ter o quê? Sinais neurológicos de neurônio motor superior. Então, quais são os fatores predisponentes? A ausência congênita, com essa hipoplasia, fratura ou separação do dente, ruptura ou ausência de ligamento, ou em acidente automobilístico eu também posso ter uma fratura, uma ruptura aí dos ligamentos, e com isso eu vou ter a sintomatologia neurológica. Também briga entre cães, às vezes aqueles pacientes que relatam que um cachorro pegou outro pela cervical, chacoalha, você acaba tendo a ruptura dos ligamentos e a compressão aí no medular. E algumas vezes eu chego a ter efeito, chega até mesmo no tronco encefálico, comprimindo aí o saio e o paciente acaba indo a óbito. Esses pacientes vão ter dor cervical, em cerca aí de 30% a 60%, com disfunção motora, semelhante aí então a uma hérnia de disco cervical. Geralmente vão ter também ataxia proprioceptiva, tetraparesia ou uma tetraplegia. O paciente que eu peguei, ele veio com uma progressão aí lenta, começou aí com déficit motores e conforme foi evoluindo, ele ficou tetraparético não ambulatório. Aí, o que acaba acontecendo? Esse paciente, ele tem duas opções, né, de tratamento, ou conservador ou cirúrgico. Ele vai chegar para mim no consultório com essas alterações neurológicas. Não faça ventroflexão de cabeça de jeito nenhum, porque senão você vai fazer transecção medular. Esse paciente vai ir a óbito por paralisia respiratória. E no exame de imagem, você precisa colocar na sua solicitação com essa suspeita. Você até pode pedir uma avaliação dinâmica, além do raio-x só lateral, que eu vou ter uma alteração do espaço entre o processo odontoide do atlas e o áxis. Você vai ver um espaço maior indicando a subluxação. Posso pedir a avaliação dinâmica, que o radiologista vai fazer a movimentação, mas coloca a tua suspeita ali para ele não movimentar demais. Senão ele vai acabar levando esse paciente a óbito por causa de um exame de imagem. Tomografia, também, que eu vou conseguir avaliar a parte óssea e também conseguir fazer um planejamento aí cirúrgico mais adequado. Aqui a projeção lateral mostrando um paciente normal, processo odontoide. O que eu vou ver aqui, ó? O processo odontoide do áxis tá paradinho aqui, bonitinho, e aqui tá o atlas. A gente quase não tem espaço entre eles. Mesma coisa aqui, ó, ali desenhadinho. Aqui é uma agenesia, eu não vejo ele aqui no meio, olha a diferença.
Tá vendo ele aqui? E aqui na venta dorsal eu não visualizo. Uma agenesia. Decúbito lateral. Olha o espaçamento entre o atlas e o axis. Aqui eu consigo já fechar o diagnóstico. Então, posso realizar o tratamento conservador para pacientes com déficit neurológicos leves. No meu caso, o paciente era tetraparético, não ambulatorial. Ele teve restrição de movimento em gaiola, com colar cervical, que ficou aí em torno de 12 semanas. Para quê? Eu imobilizar a articulação atlantoaxial, gerar uma fibrose ou, em caso de fratura, o calo ósseo. O que é importante? Isso aqui é um colar cervical. Eu preciso, na verdade, aqui está no meio da cabeça, chegar quase aqui no focinho, metade do tórax. Você precisa cuidar quando vai fazer esse colar cervical também para não prender muito e comprometer a respiração do paciente. Você precisa estabilizar essa cervical, porque ele vai ficar em torno de 12 semanas. Então, em alguns casos, se você prender muito no tórax, ele não vai conseguir respirar. O paciente que eu atendi, ele fez o colar cervical, fez uso de anti-inflamatório, analgésico, e a gente iniciou a fisioterapia para reabilitação, como se fosse um paciente aí de DDIV cervical. Quais os cuidados, além que eu preciso ter no paciente de luxação atlantoaxial? Já que ele chegou para mim já sem o colar, eu precisei cuidar muito para ele não fazer esse movimento aqui de cabeça, para a gente não ter a transecção aí da medula. Não fiz natação com ele, porque senão ele vai ficar aqui forçando também. Bastante exercício aí para voltar a coordenação motora. Cuidando na hidro também, a altura da água não ficar muito elevada, para ele não ficar tenso, elevando essa cervical. E qual é o índice de sucesso? 50% a 63%. Ele foi um dos meus 50% de sucesso. Estava ótimo esse paciente. Maravilhoso, super bem, teve alta. Ele tinha feito colar cervical lá com o pessoal da USP. Até que um belo dia, pulou do sofá, teve transecção medular e morreu. Meu Deus. Então, é um cuidado bem importante. Provavelmente não tinha formado uma fibrose tão importante na região, estava bem, só que foi um esforço muito exagerado que acabou rompendo e ele foi a óbito. O cirúrgico, que vai tentar reduzir essa instabilidade, 88% de sucesso nos procedimentos com acesso dorsal e 85% no ventral. Porém, o acesso dorsal, ele vai gerar mais complicações do que o ventral, que é aqui por baixo. Então, a gente vai ter uma taxa de complicação muito pior. Geralmente se coloca pino cruzado para a gente estabilizar essa articulação. Qual que é o problema? Esses pacientes são pacientes TOIs, né? Ao você passar pino nessas articulações, a chance disso aqui migrar e ir para onde não deveria é muito alta. Então, são cirurgias de alta complexidade. Complicações, então, mais nas dorsais do que nas ventrais. Aqui, uma tabela do índice de sucesso. Tratamento médico, excelente em 62%, 37,5% foi para eutanásia. Enquanto que na cirurgia, geralmente, a gente tem um índice de sucesso maior, tá? Na estabilização aí cervical, principalmente pelo acesso ventral, com menor índice de óbito, em comparação com o dorsal. Então, atualmente se dá mais preferência pela estabilização ventral, pelas complicações do pós-operatório. Que ainda assim, ó, um índice de sucesso bem superior ao tratamento conservador, porque o colar cervical, para ele ser eficaz, tem que ser feito de maneira adequada e tem que ficar por um longo período. Aí a síndrome de Wobler, que ela é a espondilopatia cervical. A gente tem mais de 15 nomes relatados só para poder falar sobre a síndrome de Wobler. Ela, então, é uma doença que afeta colar cervical, faz com o paciente anestesiado ou em estação. O ideal é fazer com esse paciente anestesiado, tá? Para você conseguir fazer esse colar de uma forma bem feita.
você vai ter que cuidar justamente aí pelo grau aí de expansão do tórax. É que você faça com ele anestesiado ou bem sedado, porque senão você não vai conseguir fazer ele de forma efetiva. O que é usado para fazer esse colar? Geralmente é utilizado faixas, né? De curativo mesmo, a faixa. Isso, algodão ortopédico. A gente não utiliza gesso porque vai travar muito o tórax. Algodão ortopédico e bastante faixa para a gente conseguir tentar estabilizar. Então, voltamos para Obler. Doença que vai afetar então várias estruturas da coluna vertebral cervical, principalmente de raças grandes a gigantes, e eu vou ter uma compressão aí da medula, seja ela de forma estática ou dinâmica, que quando eu tenho movimento, da medula cervical. E raiz nervosa também pode acontecer. O Obler pode ser tanto ósseo quanto discal. Então, ele vai fazer alteração neurológica. Quais as principais raças? Doberman e Dog alemão. Por isso que eu falei antes para vocês, é importante entender sobre as afecções em relação às raças, que muitas vezes você vai colocar o olho, você já vai saber, ter uma ideia de qual provável afecção está cometendo esse paciente. A etiologia do Obler é desconhecida, acredita-se que tem alguma causa genética, congênita, ou seja, nutricional, pela conformação corporal, que vai levar essa alteração neurológica. Genética, principalmente por estar atingindo aí Dobermans e Dog alemão. Compressão na medula espinhal, principalmente entre C5 e C7, em que eu vou ter a estenose do canal vertebral, seja por uma assimetria do corpo dessa vértebra, porque eu estou tendo uma alteração óssea, que vai gerar essa compressão a nível medular. Então, vai mimetizar como se fosse um sinal de neurônio motor superior gerado aí por uma hérnia de disco. Compressão, então, dessa medula. São mais comuns as partes de alteração óssea no Obler, principalmente em Dog alemão, com menos de 3 anos de idade, e menos comum aí em Bernese, Rottweiler. A compressão, já por herniação, que seria o Obler discal, ela está mais correlacionada aí a Doberman e Rottweiler. O que vai acontecer? Eu tenho uma angulação alterada dos meus processos articulares que vai gerar uma transição dessa vértebra. Porque essa vértebra vai se posicionar de uma forma errada, eu vou ter aí a compressão a nível medular. E pacientes também vão chegar mais velhos. Vamos lá, sintomatologia. Aqui, só mostrando os pontos de compressão. Aqui um leve pontinho de compressão, aqui está o disco, ó. E aqui uma compressão bem importante, tá bom? A linha de contraste está passando em cima. Talvez eu tenha, bem provável, uma alteração aqui ligamentar da estrutura óssea, que essa vértebra está um pouquinho... não está no posicionamento adequado, por assim falar. O local mais comum, então, C5, C6, C6, C7, cães grandes. Cães grandes, geralmente um local, e gigantes, mais de um. Aqui, então, mostrando a diferença entre as duas hérnias. Então, nessa primeira aqui, ó, eu vou ter uma alienação no... Não, essa aqui não é alienação. Essa daqui eu vou ter uma alteração na formação aqui dos processos espinhosos, e com isso eu vou ter uma compressão das raízes nervosas que passam. Nessa outra, um espessamento do ligamento, e com isso eu também tenho uma compressão medular, e nessa daqui é discal também, gerando aí a compressão medular. Nessa daqui seria a óssea e essa daqui é discal. Aqui também mostrando a óssea, como ela vai ficando ao longo do tempo, comprimindo aí a nossa medula que está passando no meio. Fisiopatologia dela, então, é desconhecida. As compressões dinâmicas acabam sendo bem corriqueiras, principalmente na parte óssea, porque eu não estou tendo uma estabilidade daquela vértebra. E mostra que eu vou tendo apoptose ao longo do tempo dessa medula, e toda vez que esse paciente está se mexendo, eu estou gerando microtraumas aí na medula, gerando novas lesões.
Dor cervical, ataxia proprioceptiva, principalmente em membros posteriores, hipermetria com ampla base, paresia. Membro torácico, geralmente o sinal é menos evidente, começa em pélvico, depois vai evoluindo para o torácico, gerando até uma ataxia, coordenação, uma tetraplegia. Posso ver também esse paciente tendo lambedura excessiva, tá? Em membro torácico, pela radiculopatia mesmo, por compressão de raiz nervosa, então ele vai começar aí a se lamber bastante em membro torácico. Reflexos espinhais vão estar normais, aumentados. O flexor diminuído no membro torácico, geralmente, porque ali a gente tem as saídas de raízes nervosas de membro torácico, então eu vou ter comprometimento aí de reflexo flexor. E o extensor normal aumentado pelo neurônio motor superior. Diagnóstico, radiografia, mielo, tomo e ressonância. Tratamento. O tratamento do Wobler acaba sendo bem complicado, principalmente na parte óssea, que a chance geralmente acaba recidivando, esse paciente não tem um prognóstico favorável. Tratamento conservador, 50% vai melhorar ali a condição clínica e 27% vão permanecer daquela forma. Restrição de movimento, evitar coleira cervical para evitar trauma, evitar saltar, cabos de guerra, só que os tutores acabam não fazendo isso. Corticoide, dexametasona, porém é mais ali no início para a gente tentar diminuir o edema a nível medular por causa desses traumas aí dessa habilidade dinâmica. Cirúrgico, melhora de 70% a 90% dos pacientes, só que não tem uma técnica que se diga, não, essa daqui é mais eficaz para o Wobler. O Dr. Ronaldo Casimiro, ele estuda muito o Wobler e até o momento não tem uma técnica que diga, não, essa daqui é a melhor para a gente tentar aí descomprimir o canal. Então você vai avaliando de acordo se é o Wobler discal, ósseo, o que você vai tentar fazer para melhorar a sobrevida apenas do paciente. Então ele vai tendo um efeito dominó, começa numa e vai pegando as vértebras adjacentes. E aqui é mais a parte cirúrgica. Tratamento fisioterápico, então a gente vai realizar elétrico, analgesia, laser, campo magnético, massagem, que vai ter bastante trigger points ali na região cervical, hidro para fazer fortalecimento e tentar melhorar esses déficits neurológicos, exercício de sustentação também e pista proprioceptiva. Você levantou? Por que a sobrevida de 6 meses? Geralmente a sobrevida é pequena porque a progressão da doença é, digamos assim, rápida. Então você, mesmo operando, não consegue melhorar tanto assim a condição porque é um processo degenerativo que está acontecendo ali na vértebra, que ela está, digamos que, geralmente a óssea, né, que ela vai deformando e crescendo e comprimindo a medula. Não tem muito o que você fazer ali. Então a sobrevida acaba sendo pequena. Aqui, só para mostrar um cage, no finalzinho aqui da cervical, que é um espaçador, para a gente tentar dar uma melhorada aí na compressão nível medular. Esse aqui foi um paciente que eu não tenho vídeo, só que foi um Doberman, chegou na clínica também. Aí você olha a raça, qual era a queixa? Era uma lesão de pele que não curava aí há um bom tempo. Ele tinha lambedura excessiva por dor neuropática no membro. Então, ele veio para fazer ozônio, para tratar a pele, radiografia cervical, e a gente já tinha um deslocamento ali entre C5 e C6, tá? Se vocês observarem, ó, a C6 tá aqui, ó. Olha o deslocamento dela. 3, 4, 5, 6. 1, 5, 6. Ó, a C6, tá? Olha o deslocamento dela em relação a C5. Ela chega a fazer, dá uma bela inclinada. Isso daqui é síndrome de Wobler. Esse paciente é dor neuropática. Por isso ele tinha lambedura excessiva no membro. Aí, fraturas vertebrais. Geralmente depois de acidente automobilístico, briga, mordedura, trauma, eu vou ter fraturas patológicas. Geralmente é na coluna lombar, porque quando eu tenho trauma,
a energia se dissipa na coluna, então ela vai ser mais na região caudal, geralmente fraturas oblíquas, pelo mecanismo do trauma, quando ele dissipa a energia pela coluna. Então eu vou ter lesão primária, depois uma hemorragia intramedular e as lesões secundárias por conta dessa hemorragia. Isquemia, necrose, inflamação, apoptose, nos casos em que eu não tiver uma transecção, por exemplo, de medula. Gravidade de lesão medular vai depender da velocidade de aplicação, graus de compressão, duração da compressão e se teve ou não aí uma transecção de medula. Oi, Bia? A Bruna perguntou, nesse caso, o que pode ser feito, sem imagem da C6, porque não seria cirúrgico, né? Na de C6, dependendo, você pode sim operar o paciente, porque eu tenho ali uma instabilidade que está jogando esse corpo vertebral de C6 para cima. Se eu vou tratando ele no conservador, foi o caso, ele não responde, começa a piorar, o ortopedista pode sim tentar estabilizar essas vértebras para tentar diminuir essa compressão, porque eu tenho um degrau. Lembra muito a caldequina, que eu tenho ali um desnivelamento entre L7 e S1. Então, é feita uma técnica semelhante. Imagina. A gravidade da lesão medular, então, pode ou não gerar então trauma medular e danos neurológicos. Início agudo, não progressivo e um fator prognóstico importante, presença ou não de dor profunda. Trauma é cirurgia. Aí a gente vai ficar avaliando as estruturas ósseas, lembrar o quê? Da avaliação aqui, que a gente vai ter que ver os 3 compartimentos, dorsal, medial e ventral, que acima de dois compartimentos aí lesionados eu vou precisar ir para a cirurgia. Quando eu tiver só um, eu não vou gerar instabilidade. Por exemplo, se eu fraturar somente o compartimento dorsal, eu não vou precisar mandar o meu paciente para a cirurgia. Porém, se ele fraturar aí dorsal e medial e ventral, é um paciente que já tem acometimento de 2 compartimentos e ele vai ir para a cirurgia, para a estabilização. Independente se o paciente tiver dor profunda ou não. Provavelmente, aqui a importância dos 2 raios-x parece normal, lateral totalmente luxado. Vou operar por quê? Eu tenho saída de raiz nervosa, mesmo se eu tiver uma transecção medular aí, eu preciso fazer a estabilização, porque alguns pacientes desenvolvem muita dor local por conta dessa instabilidade, aí pegando raiz nervosa. E o objetivo, então, no trauma é prevenir danos mecânicos, imobilizando a coluna vertebral, e minimizar essas lesões secundárias para recuperar a perfusão e oxigenação nível medular. Objetivos, então, da cirurgia, para a gente estabilizar, descomprimir, realinhar. Aqui utilizando parafuso e cimento ósseo, que faz como se fosse uma placa para estabilização. Embolia fibrocartilaginosa, que pode afetar, então, qualquer segmento a nível medular, mais comum também lombar caudal e cervical. Agudo não progressivo, então vai começar de uma forma aguda no teu paciente, só que a tendência, como tudo que é vascular, começa ruim e vai melhorando. Ele vai ter uma progressão, então, um início rapidão, conforme as horas vão passando, ele vai começando a estabilizar. Você vai ver mais em cães jovens, à meia idade, e eles também vão acontecer em felinos idosos de 7 a 12 anos. Material, então, fibrocartilaginoso, semelhante ao núcleo pulposo, que vai ser encontrado em arteríolas e veias, gerando uma isquemia local. Pode dar necrose isquêmica e a origem também desconhecida. Aqui, só para mostrar, material, necrose e hemorragia. Diagnóstico também pelos sinais clínicos, exames de imagem, que podem estar inalterados, melografia, que pode ser normal em até 74% dos casos. Aqui, para mostrar mesmo a área de edema. E tratamento nenhum específico, uso de corticoide, recuperação geralmente 10 a 14 dias, associando com a fisioterapia para melhorar aí a movimentação desse membro. Cuidado também
com o decúbito, realização aí bastante de amplitude de movimento nesse membro que vai estar com paresia, mobilização articular, exercício de sustentação, que vai fazendo voltar o controle motor, massagens e hidroterapia. O prognóstico vai depender da localização e extensão desse infarto. Bom, razoável quando a gente tiver dor profunda e mais reservado quando a gente não tiver aí dor profunda ou sinais que sejam muito simétricos. E agora a mielopatia degenerativa, que todo mundo escuta falar bastante. Doença crônica, neurodegenerativa, de progressão lenta. Por que ela acontece, a gente também não sabe bem ao certo, mas ela vai gerando uma degeneração a nível de medula, que eu vou perdendo os axônios, mielina e vários tratos da medula espinhal e raízes nervosas. Geralmente, cães de meia idade a idosos, principalmente aí o pastor alemão, e vai acontecer aí, principalmente na medula espinhal toracolombar, cerca de 56% dos casos. Estudos tentam mostrar que talvez seja associado ao gene SLD1. Sinais clínicos, importante lembrar. Mielopatia degenerativa, o paciente não vai ter dor. Ele vai começar com uma perda de propriocepção em membros posteriores, depois vai evoluindo até uma perda voluntária da função, vai se tornando aí, em alguns casos, lembra um sinal de neurônio motor inferior depois de um bom tempo em membros posteriores. Você pode ter diminuição, né? Ou a reflexia aí do reflexo patelar também, e depois vai acometendo o membro torácico. Hipotrofia, então, incontinência urinária e fecal, ataxia, panículo reduzido ou ausente. Esse daqui é o Ozzy. Ele é um paciente que, inicialmente, ele tinha operado caldequina. Ele tinha uma leve estenose ali do forame, indicando uma caldequina. Só que caldequina não paralisa. Então, esse paciente recuperou até bem na época, um tempo bem em termos, né? 2 meses depois começaram a evoluir os sinais da mielopatia, assim, de uma forma gritante. Começou com a reflexia aí de tendão patelar, perda de massa muscular, ausência de tônus. A gente, em contato junto com a neurologista, realizou uma nova ressonância aí para a gente tentar achar uma lesão, nada que justificasse. Provavelmente esse paciente ele tinha realmente mielopatia degenerativa. A evolução dele foi de 5, 6 meses até que ele chegou no óbito, que ele teve sepsia aí por conta de uma escária de decúbito mal conduzida. Segue a ataxia dele já é bem importante. E disso ele evoluiu aí uns 3 meses para parar de andar e depois mais 3 meses até ir a óbito. A mielopatia pode começar por qualquer região ortopédica? Ela geralmente vai começar em membro pélvico, depois ascende para o torácico. Como se fosse aí um Guillain-Barré no humano. Começa em membro posterior e depois ascende até o torácico. Diagnóstico definitivo seria somente no pós-mortem, que não foi realizado, os clientes já estavam bem abalados pela forma que ele foi a óbito, então eles não queriam mais fazer exames, que já tinham feito de tudo, né? Diferencial, síndrome degenerativa lumbosacra, que ele já havia operado, mas era uma estenose bem pequena do forame. Doença de disco, que também não tinha nível da ressonância. Neoplasia espinhal, que também não tinha. E as doenças articulares degenerativas, que poderia ter também, foram todos excluídos. Por isso que, junto com a neuro, a gente acredita que tenha sido uma mielopatia degenerativa. Tratamento, por ter um componente autoimune, você entraria com corticoide, mas não tem efeito. Alguns colegas relatam que quando você administra o corticoide e não é mielopatia degenerativa, o paciente vai apresentar uma melhora. Então você faria um diagnóstico terapêutico, você dá o corticoide, melhorou?
Neoplasia, DDIV, tudo vai ter uma melhora com o corticoide. Neoplasia porque reduz o efeito de massa. DDIV, estou diminuindo o efeito aí vasogênico que tem na região. Então tudo eu melhoraria. E na mielopatia degenerativa você não vai ter efeito nenhum. Então você poderia tentar um diagnóstico terapêutico corticoide nesses casos. Tratamento então virá paliativo, administração de vitaminas, cuidados de decúbito, para a gente tentar evitar as escaras, porque a tendência é essa. Vai morrer com uma sepse aí por causa de uma infecção urinária que vai evoluindo, e em algum momento o cachorro vai a óbito ou acaba indo para a eutanásia mesmo. Geralmente, submetidos à eutanásia depois de 6 a 12 meses. Então acaba sendo pequena sobrevida. Tratamento clínico, 2 meses de sobrevida. Em estudos mostraram aí 9 meses com a fisioterapia. O Ozzy a gente chegou a 6, 7 meses, então foi um bom tempo de sobrevida. Tratamento fisioterápico, então a gente vai ir de acordo com a sintomatologia neurológica desse paciente. Se já está aí, sempre tentar fazer o máximo possível de exercício, hidroesteira, fortalecimento, exercício de equilíbrio em bola, de sustentação, tudo para tentar manter essa musculatura o máximo de tempo que eu conseguir. E depois ir tratando as consequências de contratura muscular, principalmente membro torácico, ele vai ter muita alteração torácica, cervical, ombro, de ficar carregando basicamente o peso do corpo todo só com o membro torácico. Então você tem que ficar bem atento aí às alterações que ele vai ter em membros torácicos e cervical. Acho que é isso por enquanto. TENS, laser, ultrassom, campo magnético, massagem, alongamento e preservar a amplitude de movimento. É triste ir vendo a evolução deles. Neoplasias espinhais. Então, tendo nosso diagnóstico diferencial, quando o paciente chegar, você não olhar e já pensar de cara que é DDIV, fazer a avaliação mesmo, se veio encaminhado como DDIV, fazer a sua avaliação. Geralmente vai acontecer, então, de T3 a L3, animais mais velhos, a partir de 5 anos, classificados como primários, que se originam no parênquima da medula espinhal, ou um tecido meníngeo. E secundário são as neoplasias vertebrais aí que a gente acaba pegando. A gente vai ter algumas classificações de acordo com a localização dele. Extradural, que são os mais diagnosticados, principalmente aí osteosarcoma, fibrosarcoma, que ele vai estar por fora da dura máter da minha medula. Então eu tenho a medula, a dura que eu comentei com vocês, que em muitos casos a gente acaba tirando essa meninge aí para evitar uma mielomalácia, e eu vou estar com ela por fora. Depois a intradural, ou seja, dentro da dura máter, só que fora da medula, vai estar ali no meio, parecendo uma hérnia ali comprimindo, são os meningiomas e também tumores de bainha nervosa, e intramedulares, que são afecções raras, difíceis de você pegar, porém também acontecem. Então aqui uma medula normal, aqui a extradural. Então, deixa eu vir aqui, pessoal de casa conseguir ver. Eu vou ter uma formação extradural que está empurrando aqui a dura máter, comprimindo a medula. Aqui a intradural extramedular, que está dentro da dura máter, comprimindo a medula. E aqui a nível medular, ela está na medula. Os sinais clínicos também dependem da localização, do tumor, tamanho, taxa de crescimento. Sintoma progressivo, pós-início agudo. E o que acontece? Pode ser uma fratura patológica da vértebra. E aí eu vou ter um problema. Um caso que eu acho importante comentar com vocês: o paciente veio com hiperestesia espinhal, déficit proprioceptivo, na verdade ausência de propriocepção, uma paraparesia não ambulatória, assim, muita dor na coluna. E a tutora estava colocando o cão num tanque de água em casa para tentar fazer esteira. Então ela veio procurar o serviço que ela queria fazer a hidroesteira. Pediu raio-x antes de tudo. Ele tinha o quê? Uma
um anel vertebral já muito importante, que daí comprimia aí raízes nervosas, medula, tudo. E qual que ia ser o risco se eu tivesse pego esse paciente de ficar colocando ele na hidro? Eu posso fraturar. E aí a culpa desse paciente ter fraturado ali foi minha. Então, sempre fazer o raio-x, avaliar bem. Foi um paciente que acabou indo para eutanásia também. Diagnóstico histórico, exame de imagem, começa sempre com o raio-x. Entendeu? Então, tenta excluir causas mais simples e depois a gente tenta ir para os exames mais complexos. No raio-x eu vou ter lise óssea, com a ausência do contorno das faces aí das vértebras e com ou sem evidência de proliferação em alguns casos. E depois eu vou para uma mielotomo, ressonância. Tratamento de suporte aí para controlador, anti-inflamatório, tramal, gabapentina. Prognóstico, pouca informação, mas geralmente aí é desfavorável. A tequila, Bernese, de 8 anos. Bernese a gente sabe que são pacientes que eles têm uma propensão aí a tumores. Ela chegou assim na clínica para fazer controle de dor e reabilitação por conta de uma hérnia de disco tóraco-lombar. Quando ela chegou nesse estado, a primeira coisa que eu fiz foi descer ela para o setor da clínica, para a gente poder medicar e controlar a dor. Morfina mesmo. O tutor, ele queria porque queria fazer fisioterapia para reabilitação, porque ela teria uma doença de disco, uma hérnia. Porém, eu tranquei o pé, porque eu não sabia, eu acreditava que fosse uma anel, só que eu tinha medo da onde que ela estava localizada, né? Então eu falei, não, eu vou fazer, eu preciso da ressonância e só vou fazer o tratamento com a ressonância. A gente pode fazer hoje controle de dor e marcando sessões de controle de dor até sair a ressonância, mas só até a gente fazer a ressonância de urgência. Aí a esposa dele entendeu a gravidade, né? Marcou na mesma hora. Aqui já é a imagem com contraste. Vocês vão ver bem aqui, ó. Nessa região aqui, a tequila tinha esse tumor raro intramedular. Então, como está dentro da medula, você não tem como remover. Também foi uma paciente que ficou à base de morfina e corticoide só até chegar na clínica para realizar a eutanásia, porque o dono queria acompanhar. Este outro caso, ele operou patela alta bilateral e chegou assim. Operou patela alta bilateral ao mesmo tempo, tá? A avaliação neurológica, esse paciente tinha ausência de déficit proprioceptivo aí, principalmente no direito, bem alterado já no esquerdo, incontinência urinária, era um boxer de 4 anos, eu achava ele muito apático para ter somente 4 anos de idade, chegar na clínica, já deitar e não tinha muita reação. Aqui é outro vídeo, a gente estava só fazendo controle de dor, liguei para o ortopedista, liguei primeiro para a veterinária, para a colega clínica. Eu gosto de passar esses casos porque a gente entende que nem tudo é hérnia, tá? Liguei para a colega, falei, olha, na minha avaliação neurológica eu estou tendo algumas alterações e eu acredito que ele tenha mais algum problema. Ela falou, não, faz o que você achar necessário. Fala com o ortopedista, vocês resolvem, faz o que você achar necessário. Eu falei, ok. Liguei para o ortopedista que operou aquela alta e bilateral ao mesmo tempo. Ah não, eu só sou o ortopedista, faz o que você quiser. Aí, o que eu vou fazer, né? Cheguei, a cliente já toda aflita, porque esse paciente já chegou para mim aí depois de não sei quantas sessões, que não estava melhorando. E ela perguntou, e aí, Ali, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, eu vou querer uma ressonância para entender o que está acontecendo ali. Eu errei por ter pedido direto uma ressonância, podia ter feito exames mais simples.
porque pra mim tem alguma coisa neurológica acontecendo, expliquei pra ela tudo. Aí a tutora me falou que achou estranho que o cachorro operou patela alta bilateral sem avaliação, só foi por conversa, o ortopedista chegou no dia, só operou, não viu nem ele acordado antes da cirurgia. Esse paciente também foi para eutanásia. Ele tinha, eu não tenho aqui o resultado da ressonância. Ele tinha um tumor abdominal 15 por 8 centímetros que subia, entrava entre as vértebras, comprimindo raiz nervosa e medula espinhal. Então, esse paciente também acabou indo para eutanásia. Então, nem tudo que vem é aquilo. Então, vocês têm que saber fazer um exame neurológico, têm que saber fazer um exame ortopédico, e o teu tratamento vai ter sucesso em cima disso.